Oi! Na aula de hoje vamos estar dando início ao conteúdo de isomeria. Então, esse conteúdo ele vai ser dividido em duas partes, na aula de hoje e na próxima aula, que a aula de hoje vai ser isomeria plana, na próxima aula, isomeria espacial e geométrica. Então, para que vocês consigam entender o conteúdo de hoje, ele não é difícil, mas ele pode acabar sendo um pouco complicado. Então, para que vocês consigam entender, é importante que vocês já estejam dominando alguns termos das aulas passadas. Não precisa estar dominando tudo, mas os termos principais é importante que vocês já saibam, porque senão vocês não vão conseguir compreender a aula de hoje. Então, é importante que vocês saibam o que é uma cadeia aberta, fechada, saturada, insaturada, ramificada, entre outros. É importante que vocês saibam também o que é um heteroátomo. Estudamos, quando estávamos estudando sobre os grupos funcionais, aprendemos o que era um heteroátomo. Então, são coisas que eu não vou explicar na aula de hoje. Eu posso relembrar uma coisa ou outra, mas eu não vou parar para explicar, porque são coisas que vocês já sabem, né? Para quem estudou as aulas passadas, já sabe o que é, sobre o que se refere cada coisa. É importante também que vocês saibam enumerar os carbonos, a partir de que enumera os carbonos, né, mais próximo da extremidade ou não, enfim, importante que vocês saibam essas coisas simples, mas que se vocês não souberem vai implicar muito na hora de entender o conteúdo de isomeria. Então vamos dar início à isomeria plana, e a isomeria plana ela vai ser dividida em alguns tópicos, não é mesmo? Então ela vai ser dividida em isomeria de cadeia. Vocês sabem o que é uma cadeia? O que é uma cadeia aberta? O que é uma cadeia fechada? Isomeria de posição, ou seja, onde o carbono está, onde uma insaturação está posicionada, onde uma ramificação, em qual carbono ela está posicionada, no 1, no 2, no 3. Isomeria de função, aí entre os grupos funcionais. Isomeria de compensação e tautomeria. Então, é importante que vocês estejam dominando as aulas passadas para que vocês entendam o conteúdo de hoje. Então, nessas divisões eu vou estar dando alguns exemplos para que vocês entendam melhor. A gente não vai fazer nenhum exercício. Ai, meu Deus, minha gatinha! Sai! Enfim, a gente não vai estar fazendo nenhum exercício assim. Eu vou dar exemplos. Aí depois eu vou deixar um material para vocês, né, com uns exercícios bem simples, mas que eles tenham uma pegada de Enem, de vestibular, entende? Então, qualquer dúvida nesses exercícios, vocês podem estar falando com os monitores, que ele vai estar tirando essas dúvidas de vocês. E é isso, vamos para a aula de hoje, vamos começar com conceitos e depois vamos aos exemplos. Então, vou sair, vou tirar meu rosto e eu vou colocar o slide. Eu não vou deixar a tela com a minha imagem, não, porque às vezes fica em cima de algum exemplo, pode acabar atrapalhando vocês. Então, eu vou deixar só o slide hoje. Vamos lá para o slide. Então, vamos iniciar a aula de isomeria plana. Acabei de perceber que eu coloquei errado, coloquei isômera, mas é isomeria plana. Então, vamos lá. O que seria os isômeros? Eu coloquei um conceito para vocês, mas de um modo geral... esperar a moto passar. De um modo geral, podemos dizer que quando vocês... Então, vamos começar a aula de isomeria plana. Agora que eu percebi, né, que eu escrevi errado, tive um problema na escrita, mas é isomeria, ok? Então, vamos dar um conceito para os isômeros, né? Os isômeros, a gente pode dizer que eles são compostos que têm a mesma fórmula molecular. Lembra o que é fórmula molecular? É aquela que a gente só coloca a quantidade de carbonos, a quantidade de hidrogênios e a quantidade de qualquer outro átomo. Então, no caso dos isômeros, vai ser um composto que tem a mesma fórmula molecular. Porém, ele apresenta algumas propriedades que vai diferenciar um do outro. Por mais que eles tenham a mesma quantidade de carbonos, a mesma quantidade de hidrogênio,
alguma propriedade, alguma coisa vai fazer com que esses compostos sejam diferentes uns dos outros. Então, temos isômeros de cadeia, de posição, de função, de compensação ou de tautomeria. Aqui eu coloquei um exemplo só para que vocês tenham uma base. Eu tenho duas cadeias aqui que têm a mesma fórmula molecular, ou seja, C4H10. Então ele tem 4 carbonos e 10 hidrogênios. Ambos têm 4 carbonos e 10 hidrogênios. Então, por que ele é um isômero? Porque ele tem algo que difere ele. Olha para a cadeia um do outro, vocês conseguem perceber que, por mais que eles tenham a mesma quantidade de carbono e a mesma quantidade de hidrogênio, um é diferente do outro, não é mesmo? Agora vamos entender quais são essas diferenças. É aí que a gente entra no isômero de cadeia. O isômero de cadeia, ele pode se diferenciar por... Eu tenho a mesma quantidade de carbonos, a mesma quantidade de hidrogênio, ou seja, eu tenho a mesma fórmula molecular, porém, tem uma cadeia normal e o outro tem uma cadeia ramificada. Ou um tem a cadeia aberta e o outro tem a cadeia fechada. Homogênea ou heterogênea, saturada e insaturada. Ou seja, existem essas diferenças e por mais que tenham a mesma fórmula molecular, existem essas diferenças. É por isso que quando vocês forem procurar no Google, eu preciso achar um ciclopropano, não adianta só colocar H6, não adianta só colocar a quantidade de hidrogênios e a quantidade de carbonos, que não vai aparecer apenas o ciclopropano, vai aparecer outras cadeias, uma cadeia diferente da outra. Então é aí que entra a isomeria. Então, nesse primeiro exemplo aqui, temos um propeno e temos o ciclopropano. Qual a diferença entre um propeno e o ciclopropano? Vamos contar a quantidade de carbonos? 1, 2, 3. Um propeno ele tem C3. Vamos colocar aqui em cima, C3. E quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6. H6, C3, H6. Vamos ver quantos carbonos tem o ciclopropano. 1, 2, 3. 3 carbonos e, consequentemente, 6 hidrogênios. Percebe que ambos têm a mesma fórmula estrutural, C3H6. Mas por quê? O que está diferenciando uma cadeia da outra? Essa cadeia do propeno é uma cadeia aberta e a cadeia do ciclopropano é uma cadeia fechada. Então, ele é um isômero de cadeia, porque uma é aberta e a outra é fechada. Vamos ao outro exemplo. Aqui, ambas as cadeias são abertas, então não se encaixa no aberto e fechada. Mas tem algo que difere um do outro. Vamos primeiro ver a fórmula dessas cadeias. Aqui eu tenho um metilpropano e aqui eu tenho um butano. Mas ambos têm a mesma quantidade de carbonos e hidrogênios. Vamos contar? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos, então C4. E eu tenho 3, 6, 9, 10 hidrogênios, então C4H10. E aqui no butano eu tenho 4 carbonos, C4 e 10 hidrogênios. Ou seja, o que difere uma cadeia da outra? Percebe que a maneira em que estão posicionados esses carbonos faz com que a cadeia principal de um seja diferente da cadeia principal do outro. Aqui, a minha cadeia principal, ela conta com 3 carbonos. E aqui, a minha cadeia principal, ela conta com
4 carbonos, ou seja, não tem nenhuma ramificação. Já aqui eu tenho uma ramificação. Então, percebe que o que difere uma cadeia da outra com a mesma quantidade de carbonos é a ramificação? Em um lado, no metilpropano, eu tenho uma cadeia ramificada. E no butano, eu tenho uma cadeia normal. Então, é um isômero de cadeia. Vamos ao isômero de posição. Lembram que a gente sempre precisa, dependendo da situação, é necessário enumerar os carbonos quando eu tenho uma insaturação, quando eu tenho um grupo funcional, quando eu tenho uma ramificação e tem espaço, né, em outros carbonos para que esse grupo funcional, essa insaturação, essa ramificação ande. Então, lembra que a gente trabalhou bastante nessa de numeração e na hora de dar o nome, né, colocar o número do carbono onde essa ramificação ou essa insaturação está localizada. Agora, no isômero de posição, isso é muito importante. Por quê? Porque a cadeia é exatamente igual. Não há diferença entre as cadeias. Você olha e você vê ela do mesmo jeito. Ambas são tanto abertas ou ambas são fechadas, ou não tem insaturações, ou as duas têm insaturações. Mas o que difere é a posição dessa cadeia, ou seja, onde está localizada, digamos que a minha cadeia ela tenha uma insaturação. Onde está localizada essa insaturação? A minha insaturação vai estar localizada no carbono 1, no outro a minha insaturação vai estar localizada no carbono 2, ou como aqui no exemplo, ambos são buteno, não é mesmo? Ambos são buteno. Porém, há uma diferença de um buteno para o outro. Um é buteno 1. Né? Ou então, da maneira correta de se nomear, vai ficar but-1-eno ou but-2-eno, não é mesmo? Então, o que difere uma da outra é o número de onde está a minha insaturação. Opa, eu tenho uma cadeia. Essa cadeia, ambas são abertas. Ambas têm insaturações, não é mesmo? Mas o que vai diferenciar é a posição em que está a minha insaturação. Então, do exemplo 1, a minha insaturação ela está entre o carbono 1 e o carbono 2. Já no exemplo 2, a minha insaturação ela está no carbono 2 e no carbono 3. Então, é a posição da minha insaturação. Poderia ser uma ramificação no lugar da insaturação. Poderia. Então, é apenas isso. Ambos são C4H8. Ambos têm insaturação. Porém, a posição em que um está localizado é diferente da posição do outro. E aí é o isômero de posição. Bem simples, não é mesmo? Vamos ao isômero de função. Então, vamos lá. O que seria um isômero de função? Esse isômero, ele fala aqui a mesma fórmula molecular, né? Ou seja, a minha cadeia ela vai ter a mesma fórmula molecular, ou seja, a mesma quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio, porém a função, lembra do grupo funcional? Então, a função vai se diferenciar uma da outra. Nossa, parece até estranho. Como que isso é possível? Simples, bem simples. Pode ser que em uma cadeia eu tenha um álcool e na outra cadeia eu tenha um éter. Ou em uma cadeia eu tenho um álcool aromático e na outra eu tenho um éter aromático. Ou em uma eu tenho um ácido carboxílico e na outra eu tenho um éster. Ou em uma eu tenho um aldeído e na outra eu tenho uma cetona. Esses são os casos mais comuns de se acontecer, né? Álcool, éter, álcool aromático, éter aromático, entre outros. Então, eu vou ter a mesma cadeia, a mesma fórmula molecular, porém a função que vai estar nela vai ser diferente. E isso é possível porque alguns grupos funcionais, eles são formados por oxigênio e hidrogênio. Então, na hora de dar
né, a fórmula molecular vai diferenciar, não, quer dizer, vai contar o carbono de um, o hidrogênio de outro, vai contar na hora de colocar a fórmula molecular. Então, é isso que vai dar o grupo funcional, né? Vai dar essa diferença. Então, vamos lá. Aqui temos um C2H6O, ou seja, a cadeia é formada por 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Vamos contar para ter certeza? Aqui eu tenho um carbono e outro carbono, ou seja, eu tenho 2 carbonos. Confere. Eu tenho, dentro desse carbono, eu tenho 3 oxigênio. Perdão. Eu tenho 3 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios aqui e 1 hidrogênio aqui do lado do oxigênio. Então, eu tenho 6 hidrogênios. E eu tenho, aqui na ponta também, eu tenho 1 oxigênio. Então, C2H6O. Certinho. E aqui? Aqui eu tenho um carbono aqui, outro carbono aqui. Então, eu tenho 2 carbonos. Esse carbono, ele está ligado a 3 hidrogênios e esse também está ligado a 3 hidrogênios. Então, eu tenho 6 hidrogênios, 2 carbonos, 6 hidrogênios e no meio eu tenho 1 oxigênio. Confere. Certinho. Mas percebe que o grupo funcional de cada cadeia é diferente. Por mais que ambos tenham 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, o grupo funcional é diferente. Então, um é um álcool e o outro é um éter, não é mesmo? Então, isso diferencia um do outro. O grupo funcional vai diferenciar um do outro. Conseguiram compreender? Grupo isômero de função. Agora vamos para o isômero de metameria ou compensação. Enfim, vamos lá. Esse isômero, né, de metameria ou de compensação, também como pode ser chamado, a gente pode listar ele como um caso particular, né, do isômero de posição. Por quê? Porque ele se dá pela posição do heteroátomo. Ou seja, eu tenho a mesma quantidade de carbonos, a mesma quantidade de hidrogênios, mas o oxigênio ele vai um vai estar numa posição e o outro vai estar numa posição, porém ambos vão estar no meio da cadeia, ou seja, ele vai ser um heteroátomo, quando o oxigênio ele está no meio da cadeia. Então, lembra que aqui, no isômero de função, eu tenho o isômero no meio da cadeia, porém ele não se aplica ao isômero de metameria ou compensação. Por quê? Porque a outra cadeia, ela não vai ser mais um heteroátomo, ela já vai ser outro grupo funcional. Nesse caso, né, de metameria ou compensação, ambos vão ser um heteroátomo. Então, o que vai diferenciar um do outro vai ser a posição desse heteroátomo. Lembra? Então, aqui eu tenho 2 cadeias com 4 carbonos, 10 hidrogênios e 1 oxigênio. Mas a posição do meu heteroátomo difere de acordo com a cadeia. Nessa cadeia eu tenho um heteroátomo ligado ao carbono 1. Então, percebe que desse lado eu tenho apenas um carbono e desse lado eu tenho 3 carbonos. Já nesse exemplo, eu tenho um hidrogênio ligado aos carbonos 2. Então, desse lado eu tenho 2 carbonos e desse outro lado eu também tenho 2 carbonos. Então, a posição do meu heteroátomo difere de acordo com a cadeia. E isso faz com que seja um isômero, né? Uma isomeria de compensação. Vamos ao outro exemplo? Temos então a tautomeria. A tautomeria, ela podemos dizer que é o mais simples, né, dos isômeros de se identificar. Por quê? Por conta dessas setinhas que estão indo e voltando. Então, essa setinha, né, como a gente chama,
ela pode ser uma reação que pode estar acontecendo tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. O que seria isso? Tanto a cadeia do sentido direto pode estar sendo modificada pela cadeia do sentido inverso, quanto vice-versa. Não tem uma ordem, não dá pra dizer, a cadeia do sentido direto é que está modificando, a cadeia do sentido inverso é que está modificando. Não. Pode acontecer tanto no direto quanto no inverso. E é um equilíbrio químico-dinâmico, né? Essa setinha ela se dá por um equilíbrio químico-dinâmico. Então, esse isômero ele pode acontecer de um aldeído para um enol ou de uma cetona para um enol. Então, eu posso ter 2 carbonos, 4 hidrogênios e 1 oxigênio. Mas, quando eu tenho essa tautomeria, uma cadeia pode ser uma cadeia pode ser diferente da outra cadeia. Então, aqui eu tenho uma cadeia de um aldeído, não é mesmo? E aqui eu tenho uma cadeia de um enol. A cadeia de aldeído, ela contém 2 carbonos. Sim, a cadeia de enol também contém 2 carbonos. A cadeia de aldeído, ela contém 4 hidrogênios e 1 oxigênio. Mas percebe que esse oxigênio está fazendo ligação dupla com o carbono. E a cadeia de enol, ela contém 4 hidrogênios e 1 oxigênio. Mas percebe que esse grupo funcional que está com esse hidrogênio é diferente do grupo funcional do aldeído. Então é aí que a gente tem um aldeído de um lado e um enol de outro. É bem simples de se entender. O que seriam essas 2 setinhas? Essas 2 setinhas, aqui nesse exemplo de aldeído, a gente pode representar ela pelo tipo de ligação que está ocorrendo. Aqui no oxigênio tem uma ligação dupla acontecendo. Quando ela passa para o outro sentido, essa ligação dupla ela vai estar acontecendo entre os 2 carbonos. E aqui, um hidrogênio que estava em um carbono, mas como esse carbono ele vai estar fazendo ligação dupla, então ele perde um hidrogênio, esse hidrogênio ele vai passar lá para o oxigênio, que já não está mais fazendo ligação dupla. Então modifica a cadeia. É isso que acontece nessa setinha. E aí se torna um enol. Então eu tinha um aldeído e eu passei para um enol. Conseguiram compreender? É bem simples, é mais visual também. Vocês estão olhando, vocês já conseguem perceber essa diferença de um do outro. E foi essa aula de hoje, né? Bem simples, eu espero que vocês tenham entendido. Eu peço que respondam os exercícios para que vocês consigam entender melhor. E na próxima aula vamos estar voltando com outra isomeria, mais uma aula de isomeria. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Parece confusa, mas não é. E eu aguardo vocês na próxima aula. Desculpa os incidentes na aula de hoje, é que hoje tá bem agitado aqui, né? Meu gatinho quis subir na aula, tava tendo reforma em algum local aqui da vizinhança e acaba interrompendo na hora da aula, então para não parar de gravar a aula, né? Ter que gravar tudo de novo, a gente acaba tendo que ouvir esse tipo de coisa. Então espero que vocês tenham paciência, espero que vocês tenham aprendido e é isso. Espero vocês na próxima aula. Tchau!